Pai Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 8, com Provérbios. Hoje, dia 8 de maio. E hoje nós iremos falar a respeito do capítulo 8 do livro de Provérbios, tá bom? Essa série é do dia 1º de maio ao dia 31 de maio. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E cada dia desses 31 de maio, nós iremos tratar um capítulo de Provérbios. E hoje nós iremos falar a respeito do que Deus fazia antes do mundo ser criado. É um tema bastante complexo, mas tem uma vertente de pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos, muito interessante, né? É uma vertente que Santo Agostinho ele enfatizou, né? E eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse vídeo. Fica até o final, porque esse é um tema muito peculiar e que é muito curioso. Muitos irmãos têm curiosidade sobre isso. Então nós iremos tratar sobre o que Deus fazia antes da criação do mundo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero ler o versículo 22, a gente vai ler do versículo 22 ao 31 de Provérbios capítulo 8, tá? Olha só, o Senhor me possuiu, preste atenção. Do versículo 22, aqui, a partir do 22, vai falar sobre a sabedoria. Vai falar da eternidade da sabedoria. Essa sabedoria aqui, ela é personificada em Cristo, em Jesus, tá? E quando eu trato de sabedoria aqui nesse capítulo, tudo aponta para Jesus. Então preste atenção aqui nesse texto que é muito rico. Olha só. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó no mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Agora preste atenção no versículo 30. Olha só, olha que riqueza esse versículo. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias. Grave essa palavra. Suas delícias. Alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável. Enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Irmãos, primeiro ponto aqui é que do versículo 22 ao versículo 29 vai falar da sabedoria. E aqui a gente entende que esse texto aponta para Jesus, o Filho oculto dentro do Pai na eternidade, fazendo parte do processo da criação. O próprio Jesus, ele vai dizer lá em João, o próprio João vai dizer sobre Jesus lá em João capítulo 1, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se podia fazer. Então, esse texto aponta para Cristo. Então, essa sabedoria aqui é Cristo, que foi o arquiteto da criação. Ele estava oculto em Deus, imperceptível aos olhos, ele se manifestou quando veio à terra, ok? Então, preste atenção nisso. Mas a grande indagação aqui que eu quero trazer aos irmãos aqui nesse vídeo é o que Deus fazia na eternidade. Se não tinha humanidade,
se não tinha anjos, se não tinha criação ainda, mundos, o que Deus fazia na eternidade? A resposta, irmãos, está aqui, ó. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia, ó. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. Para mim trazer essa resposta, eu pesquisei bastante. E eu, pesquisando na internet, vendo alguns livros, estudando bastante a respeito disso, eu descobri uma teoria de Santo Agostinho chamada pericorese. Depois você procura aí, pericorese. Pericorese vai dizer a respeito da dança da Trindade. Santo Agostinho diz que, com base nesse texto também, em vários outros textos bíblicos, vai dizer que na eternidade, Deus, ele se alegrava com o Filho e com o Espírito. A Trindade se alegrava. Então, Santo Agostinho, ele usa uma linguagem, né? Uma linguagem muito interessante. Os pais da igreja também dizem isso. Que imagine uma roda de criança, aquela brincadeira de ciranda, sabe? Que uma roda em volta da outra. Então ele usa esse exemplo para dizer que a Trindade, um pegava na mão do outro e eles dançavam na eternidade, um entrava dentro do outro e eles se alegravam na eternidade. O Filho participava do Pai, o Pai participava do Filho, o Espírito participava do Pai e do Filho, e assim fazia-se uma conjunção e eles se alegravam na eternidade. Então o que Deus fazia na eternidade? Às vezes as pessoas pensam, poxa vida, Deus só começou a fazer alguma coisa quando criou os mundos, os seres humanos. Mas irmãos, Deus, ele é perfeito em si mesmo. Então qual que é a ideia do que Deus fazia na eternidade antes de tudo? Deus, ele se alegrava em si mesmo. Deus, ele é um, só que um que compõe três pessoas distintas em um. Então preste atenção, Deus ele é Pai, Deus ele é Filho, Deus ele é Espírito. Então Deus ele não precisa de mais nada, não precisa dos mundos, não precisa dos seres humanos. Deus ele não precisa de nada, irmãos, porque ele é perfeito em si mesmo. Deus se alegra no Filho, Deus se alegra no Espírito, o Espírito se alegra em Deus, o Espírito se alegra no Filho, e assim consecutivamente. E olha o texto, alegrando-me perante ele todo o tempo. Então, desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus se alegra em si mesmo. Deus, ele se alegra em si mesmo. Isso que os pais da igreja diziam como pericorese. O Filho entra no Pai, o Pai entra no Filho, o Espírito entra no Pai e no Filho, e assim consecutivamente eles se alegram na eternidade. É como se fosse uma dança eterna. Antes de Deus criar o mundo, Deus não era triste. Antes de Deus criar o mundo, os seres humanos, Deus não era triste. Deus não era alguém que não tinha o que fazer, irmãos. Deus, ele se alegrava em si mesmo e ele dançava. E ele já estava arquitetando algo bom para nós. Deus estava arquitetando algo bom para o universo. Então preste atenção nisso. Deus é perfeito em si mesmo. Deus não precisa de nada para se alegrar. Então o que Deus fazia na eternidade? Deus se alegrava em si mesmo e ele desfrutava da presença do Filho e do Espírito. E o Espírito desfrutava da presença do Pai e do Filho. O Filho ele desfrutava da presença do Pai e do Espírito, e assim fazia-se novamente essa evolutiva, esse ciclo, e Deus se alegrava na eternidade. Irmãos, que você venha aprender com esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, que Deus ele é perfeito em si mesmo. E eu espero que você tenha entendido esse vídeo e essa visão dos pais da igreja, que é uma visão muito linda, muito rica e que é uma visão contundente, uma visão
muito legal, tá? Que nos traz paz dentro do nosso coração a respeito do que Deus fazia na eternidade. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque todos os dias eu posto vídeo aqui a respeito de algum assunto bíblico. Deus abençoe a sua vida.